meus irmãos, amém? Graças a Deus. Que bom saber o que o Senhor está fazendo, que o Senhor tem feito e que irá fazer. Por isso damos glórias a Ele, né? Glória, pois, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glórias, pois, ao nosso Deus. Deus bendito e eterno, soberano, todo-poderoso. Graças a Deus estamos aqui na presença do Rei. Eu gostaria de convidar você para estar lendo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nós estaremos lendo dos versos 9 ao 14. Amém? Romanos, capítulo 8, versos 9 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Nós esse ano estamos a estudar acerca do Espírito Santo. Nós temos um tema maior, né, aí, que é para que nós não venhamos ter a imprudência de extinguir o Espírito Santo. Como está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, que diz: não extingais o Espírito Santo, ou em outra versão, não apagueis o Espírito Santo. E foi-me atribuída a responsabilidade de estar falando nesse dia acerca da vida guiada pelo Espírito. E nós lemos aqui no verso 14 que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Se somos guiados por alguém, nós temos um guia. Perfeito? E guia é a pessoa que conduz, que dirige, que aponta o caminho. Jesus, ele nos prometeu, enquanto ele esteve aqui, ele guiava os seus discípulos, conduzia-os, mas em determinado momento ele diz: eu vou para o Pai, vou voltar para o Pai, contudo não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai e eu rogarei ao Pai e ele vos enviará para vocês outro Consolador, que vai estar convosco para sempre. E esse Consolador é o Espírito Santo. E é interessante, o pastor Ageu, inclusive, ministrou aqui acerca do Espírito Santo, né, o templo, e ele veio falando também
acerca exatamente o vocábulo grego, que traz a expressão acerca do Espírito de Jesus, lá, ele falando do advogado, né, que é o Paráclito, o Paracleto, que está lá na primeira carta de João, se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 1, né, que fala que nós temos um advogado falando de Cristo, e ali usa exatamente essa expressão, Parakletos, do grego, que quer dizer advogado, aquele que ajuda, aquele que assiste. E quando Jesus fala desse outro Consolador, ele usa a mesma expressão, o mesmo vocábulo, Paráclitos, que é o Espírito Santo, que veio para estar ao nosso lado, para nos ajudar. E o Espírito Santo, então, ele vem como igual a Cristo, né? Para estar conosco, nos ajudando, nos defendendo, nos consolando, nos confortando e nos guiando. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de chamar a nossa atenção para um detalhe. A Bíblia, ela sempre faz um paralelo entre o povo de Israel, a saída do povo de Israel do Egito, e especificamente da escravidão do Egito, a sua trajetória, a sua libertação e a sua trajetória pelo deserto rumo à terra prometida. A Bíblia faz um paralelo do povo de Israel com a igreja. E a Bíblia deixa bem claro que aquela saída do povo de Israel, a libertação do povo de Israel, a sua trajetória pelo deserto, rumo à terra prometida, é uma figura da igreja. Paulo ele deixa isso bem claro. Na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 10, ele deixa isso muito bem claro. Todos nós conhecemos aquela história. Deus dá uma promessa a Abraão, Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, traz Abraão, que ele disse para Abraão que ia levá-lo a uma terra que ele ainda não conhecia, que ele não sabia qual era. E quando Abraão chega em Padã Arã, Deus reforça essa promessa, Deus faz Abraão chegar na terra de Canaã, na terra dos cananeus e amorreus, e os povos ali circunvizinhos. E Deus diz para Abraão: Abraão, essa terra onde você está, e você ergue os seus olhos e olha para todos os cantos, aonde a sua vista está podendo alcançar, essa terra eu vou dar à sua descendência para sempre. Então Deus prometeu aquela terra a Abraão. Só que Deus disse para Abraão: só que a sua descendência será escrava de uma outra nação por cerca de 400 anos, e depois então eu libertarei essa sua descendência da escravidão e os colocarei nessa terra. Isso Deus falou para Abraão mais de 400 anos antes dele tirar o povo da terra do Egito. Nós conhecemos a história. O povo desceu, diz a Bíblia que ainda pouca gente, cerca de 70 pessoas desce para o Egito, quando Jacó desce, através de José, que já estava no Egito, conhecemos essa história. E ali o povo se multiplicou e se tornou uma grande nação ali no Egito. A Bíblia diz que levanta um faraó que não conhecia José, e ele começa então a oprimir o povo. O povo debaixo daquela opressão clama, e a Bíblia diz que Deus então desce, visita o povo, e com mão forte e poderosa Deus então começa a se mover para tirar o povo dali. Deus usa a liderança de Moisés para tirar o povo da terra do Egito. E nós conhecemos a história que a Bíblia diz que Deus trouxe para que Faraó pudesse liberar o povo para sair daquela escravidão. Deus manda 10 pragas à terra do Egito. Faraó, ele resistia a deixar o povo ir, então Deus manda 10 pragas na terra do Egito. Porque Deus falou que em Faraó e
nos egípcios, ele glorificaria o seu nome. E a última das pragas é a praga da morte dos primogênitos. A Bíblia diz que Deus chega para Moisés e diz para ele: olha, orienta o povo, dê uma ordenança ao povo. Porque nessa noite que eu estou te falando, eu vou passar sobre a terra do Egito. Eu vou ferir na terra do Egito todos os primogênitos, desde o primogênito do animal até o filho de Faraó. Aí Deus disse para Moisés: então você vai dizer para o povo de Israel, todas as famílias vão pegar um cordeiro sem mácula, um cordeiro novo, vai matar aquele cordeiro. E vai pegar o sangue desse cordeiro e vai passar nos umbrais das portas, das casas. Porque eu vou mandar o anjo da morte passar sobre toda a terra do Egito. Na casa onde tiver o sangue no umbral, daquele cordeiro que foi morto, daquele cordeiro que foi sacrificado, o anjo vai passar por cima e não haverá morte naquela casa. E assim aconteceu. O povo matou um cordeiro e Deus falou: vocês vão comer esse cordeiro já preparado, com os lombos cingidos, sandália nos pés, a mala pronta, porque vocês vão sair nessa noite do Egito e vocês vão sair com pressa, vocês vão sair apressados, porque é a noite da libertação. Assim aconteceu. O anjo passou sobre a terra do Egito. E a Bíblia diz que foi uma mortandade desde os animais até o filho de Faraó, o primogênito de Faraó, morreu naquela noite. E Deus então tira o povo do Egito. Foi ali então, morreu um cordeiro, o sangue foi colocado como sinal para a libertação. E Deus tira o povo do Egito. Então o povo é liberto naquela noite através do sangue. O sangue de um cordeiro. Aquilo apontava para Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo de Deus. Então Deus começa a conduzir o povo, ele sai nessa trajetória pelo deserto. E a Bíblia diz que Deus então Deus coloca uma coluna de nuvem para guiar o povo durante o dia. E à noite Deus coloca uma coluna de fogo. É interessante, meus irmãos, a gente entender uma coisa. Eu gostaria de chamar a atenção, porque eu falei para os irmãos que há um paralelo, há uma figura dessa libertação do povo de Israel, a sua trajetória pelo deserto rumo à terra prometida, com a igreja. Da mesma maneira que aquele povo foi liberto naquela noite, através do sangue de um cordeiro. Da mesma forma, a igreja do Senhor Jesus foi liberta. Nós fomos libertos, porque o Cordeiro Santo de Deus foi imolado. O seu sangue foi derramado para a nossa redenção, para a nossa remissão. E nós estamos numa jornada. O povo de Israel teve uma jornada no deserto. Nós estamos numa jornada nessa vida. A palavra eclésia, que é tirados para fora, que é a palavra igreja, Deus nos tirou do mundo e nos colocou em uma jornada no deserto desta vida. Para aquele povo, Deus levantou uma coluna de nuvem para os conduzir durante o dia e uma coluna de fogo para os conduzir à noite. Percebe bem, Paulo, na carta dele aos Coríntios, no capítulo 10, se você começar a ler, a Bíblia diz assim, que o povo de Israel, eles passaram pela nuvem e eles passaram pelo mar. No versículo 1. No versículo 2 diz que eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Eu quero entender
que essa coluna de fogo representa o Espírito Santo, que essa coluna de nuvem representa o Espírito Santo. Eles foram batizados na nuvem e no mar. João Batista diz: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de abaixar, desatar as suas sandálias, as correias das suas sandálias, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Assim como o povo de Israel foi batizado no deserto, pela nuvem e pelo mar, mar batidos nas águas, nuvem, batismo com o Espírito Santo, nuvem de fogo, nuvens, coluna de fogo, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Assim a igreja foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo tinha 3 funções. Mas a função principal era guiar o povo. A Bíblia diz que a coluna de nuvens guiava o povo durante o dia. Literalmente guiava. E a Bíblia diz que a coluna de fogo iluminava o caminho para eles e os conduzia pela noite, porque a ordem de Deus é que eles não parassem, a não ser no momento que a nuvem parava para que eles repousassem e descansassem, mas a jornada era dia e noite. E a Bíblia diz: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. O descanso da igreja não é no mundo, não é no deserto. O descanso da igreja é em Canaã. É na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Estamos no deserto da vida. Amém? Mas aqui não é o nosso descanso. Êxodo capítulo 3, versículos 13, versículos 21 e 22 diz: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de nuvem de fogo. Essa coluna era a manifestação visível da presença de Deus na vida do povo de Israel. Para a igreja hoje, nós não vemos uma coluna visível, mas hoje nós temos, meus amados irmãos, a presença, e podemos experimentar a presença do Espírito Santo em nós. Essa é a presença de Deus em nós. Alguém já disse: uma vida guiada pelo Espírito é uma jornada contínua de rendição e transformação. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, vivemos em alinhamento com a vontade de Deus, experimentando paz, poder e uma renovação constante. O que isso quer dizer para nós, meus irmãos? Primeiro, uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma jornada contínua de rendição. E o que é essa rendição? É uma rendição ao amor de Deus e obediência a Deus. É uma rendição ao amor e à obediência a Deus. Então, a vida guiada pelo Espírito traduz nisso: amar ao Senhor. E a Bíblia nos diz lá em Deuteronômio 5, 6 e 5, Mateus 22, 37, Marcos 12, 30, diz que esse amor tem que ser. Como ele tem que ser? Amar o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então a vida de rendição implica em amar a Deus com todo o nosso coração. Você sabe o que é coração?
Porque quando a Bíblia fala coração, a Bíblia não está falando desse bulbo, essa bomba que está aqui bombando sangue para irrigar o nosso corpo, levar oxigênio a todas as extremidades do corpo, a todos os órgãos do corpo. A Bíblia está falando do homem interior, lá no mais profundo, lá no seu interior. Então, amar a Deus de todo o coração é que o seu ser, no mais profundo, expresse esse amor a Deus e é traduzido em obediência. É traduzido em obedecer a palavra de Deus. Amar o Senhor com toda a alma. A alma é a sede das nossas emoções. Isso significa que as nossas emoções têm que estar impregnadas de Deus. É por isso que a Bíblia diz que se há algum louvor, se há algo para ser feito, se há alguma coisa que é honesta, se há alguma coisa que é digna, ele fala que nisso pensai, que a alma de vocês esteja nisso. E a Bíblia diz, não buscai as coisas aqui da terra, essas coisas que perecem. Se você já ressuscitou com Cristo, então busca as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, é levar cativo a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções a Deus. Que as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos sejam todos saturados pela presença do Espírito Santo. Amar a Deus com toda a alma, com todo entendimento, que vai na mesma linha, que todo o meu saber, que todo o meu conhecer, que todo o meu discernir, que todo o meu pensar, esteja voltados para Deus, estejam glorificando a Deus, que Ele seja o centro, que Ele seja o tudo. O meu intelecto é dele, Ele que me deu, a inteligência é dele, foi Ele que me deu. Glória, pois, a Ele. Com todas as suas forças, com esforço, tudo que você tem, você pode realmente direcionar, focar sua energia em Deus. Amar a Deus com todas as suas forças. Se há alguma coisa que você possa esforçar na sua vida, empreender energia e força, que seja agradar ao Senhor. Glória a Deus e obediência, meus irmãos. Aí Jesus vem e diz, João 5,17, se me amais, ou seja, se vocês me amam de todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento, com toda a vossa força, a vossa alma, guardai os meus mandamentos. Obediência. E aí ele fala, aí eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. O meu Pai o amará. E viemos para Ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Os irmãos percebem que a Bíblia diz que uma vida guiada pelo Espírito Santo é isso aqui, é amar a Deus, obedecer a sua palavra. Então, Jesus fala que aquele que ama e obedece a sua palavra tem o Espírito Santo nele. É morada do Espírito Santo, conhece o Espírito Santo, sabe quem é o Espírito Santo, vive movido pelo Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O que mais isso implica? Porque uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida de rendição.
Isso implica rendição, implica ainda mais transformação. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, aí ele fala dessa questão do Espírito Santo estar em nós. É interessante como as coisas estão interligadas. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, porque ele vai dizer lá na frente: não sabeis vós que vocês são morada de Deus e que o Espírito Santo, templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E aqui ele está dizendo: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo. O santuário, no santuário, Ageu discorreu bem aqui sobre o templo. Quem ouviu a palavra lembra que ele mostra ali que existia o altar do sacrifício. Porque no templo, o templo todo era um local de adoração a Deus, que se oferecia sacrifícios, e tinha um altar do sacrifício. E agora nós, como templos do Espírito Santo, somos chamados a uma transformação do nosso entendimento, para que a nossa mente tem que ser renovada pelo Espírito de Deus, a gente permitir que Deus renova a nossa mente, e a gente entenda que nós somos templo do Espírito Santo. E Paulo agora diz aos Romanos: eu rogo a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ele fala que nós temos que apresentar o nosso corpo como templo. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, o altar do Espírito Santo em nós. E agora nós vamos oferecer esse nosso corpo como um altar, onde é oferecido um sacrifício vivo e santo. E a Bíblia diz que desse altar agora sai louvores ao nome do Senhor, que é o nosso sacrifício vivo e santo, que sai desse altar santo, que é o nosso corpo. E aí Paulo fala que a razão disso é para que a gente venha experimentar a vontade de Deus. Então, meus irmãos, viver uma vida guiada pelo Espírito Santo vai gerar essa transformação, implica em transformação. Temos que passar por essa transformação. Porque, primeira coisa, irmãos, a gente tem que entender que sem transformação, sem novo nascimento, não tem o Espírito Santo. O que temos que fazer, meus irmãos, para sermos guiados pelo Espírito Santo? Porque é indispensável. Assim como Deus guia o povo ali no deserto, com aquela coluna, a Bíblia diz, Jesus falou, nós lemos aqui no versículo 14 de Romanos, que o Espírito de Deus vai nos guiar. No 8,14 ele diz assim, que na verdade nós somos guiados. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ele é o que nos conduz pelo deserto da vida. Mas qual é a condição indispensável para sermos guiados pelo Espírito Santo? Primeira coisa, para ser guiado pelo Espírito Santo é necessário tê-lo. E não pode tê-lo sem pertencer a Cristo. Para sermos guiados pelo Espírito Santo, temos que ter o Espírito Santo. Para termos o Espírito Santo, nós temos que ter Cristo. Temos que pertencer a Cristo
E Cristo tem que nos pertencer. Temos que estar em Cristo. Cristo estar em nós. Ter Cristo é isso. Fazer parte do corpo de Cristo é isso. É eu estar nele e ele está em mim, como ele ora lá em João 17. Pai, eu oro para que eles sejam um conosco. Eu neles, tu em mim, eu neles, ele em nós. Por isso Jesus falou, aquele que me ama e obedece os meus mandamentos, será amado de meu Pai, e nós viemos e faremos nele morada. Então isso é condição indispensável. Para termos o Espírito Santo, precisamos ter a Jesus. Porque lá em Romanos 8 e 9, a Bíblia é bem enfática. Ela diz o seguinte: eu acho que eu passei uma referência, acho que errada aí. Oito, 9 mesmo, né, mestre? Acho que é isso mesmo. Que a Bíblia diz assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o que a Bíblia está dizendo? Se eu não tenho a Cristo, eu não vou ter o Espírito. Eu só vou ter o Espírito se eu tiver a Cristo. Entenderam? Então é condição indispensável para ser guiado pelo Espírito Santo é tê-lo. E para tê-lo, eu tenho que ter a Cristo. Segunda condição, que é decorrente dessa, que quando nós chegamos em Cristo, o que acontece conosco? O que o Espírito Santo faz em nós? Nos gera de novo. É ser filho de Deus. É tornar-se filho de Deus. É muito interessante a gente entender isso, meus irmãos, porque dizem, né, todo mundo é filho de Deus. Mas veja bem o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Os evangelhos, Mateus escreve o evangelho dele aos judeus. Marcos escreve o evangelho destinado aos romanos. Lucas, ele escreve para os gregos e os demais pagãos. Especificamente, que é a cultura grega, você vê mais Lucas, bem mais detalhista. Mas João, alguns dizem que João ele escreve para a igreja. Eu vejo o evangelho de João como um evangelho universal. Ele fala para todos, para a igreja e para o mundo. E a gente percebe no capítulo 1 que João ele começa a revelar Jesus. Quem é Jesus? E ele começa dizendo o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele vai discorrendo sobre isso. Lá no versículo, e ele vai falando, e é interessante que João ele usa muito a expressão mundo. O evangelho é universal, João usa muito essa expressão mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal. E aqui, nesse texto que nós estamos falando, o que João diz? João diz que Jesus, ele criou o mundo. É o que João fala, assim, em outras palavras. Ele fala assim, que ele fez o mundo. E o mundo que ele fez não o reconheceu. Ele era a luz que veio ao mundo que ele criou. Olha só, ele usando o mundo que ele criou. O cosmos aí são pessoas. E o mundo que ele criou não o reconheceu. E lá no 12 ele vai dizer o seguinte: ele veio para o que era seu. É claro que a gente entende que está falando ali. Alguns dizem que está falando para os judeus, mas como o contexto aqui é mundo, eu entendo que a Bíblia está falando que Jesus veio para o mundo que ele criou, o mundo seu, que ele criou.
como propriedade, criador. Ele tinha a propriedade do mundo e tem a propriedade do mundo. Respeitando quem... Eu estou estendendo aqui a minha visão de ver, porque no contexto ele está falando que ele veio para um mundo que ele criou, e esse mundo, ele era a luz desse mundo, e esse mundo não o conheceu. E no 12 dizia, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aí ele diz assim, mas todos quantos, ou seja, do mundo todo, entre judeus e gregos, entre judeus e gentios, todos quantos o receberem, ou receberam, deu-lhes o poder, ou deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Porque para recebermos o Espírito Santo e para que o Espírito Santo nos guie, nós temos que ter a Cristo e temos que sermos filhos de Deus. E para tornarmos filhos de Deus, nós temos que receber a Cristo, crer nele. Todos quantos o recebeu, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. E isso implica em nascer de novo. É você nascer de novo. Vocês percebem que a Bíblia diz que o povo de Israel, nessa trajetória, se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, vai dizer exatamente isso, que nessa trajetória no deserto, eles foram batizados. No mar e na nuvem. E eles saíram de uma vida antiga, que era aquela vida de escravidão, porque o Egito para o povo de Israel era símbolo de escravidão, de paganismo, de idolatria, de opressão, e eles saem, libertos dessa situação, para ir para uma terra de liberdade, uma terra que mana leite e mel, uma terra de provisão, uma terra de deleites. Então eles saem de uma velha vida para uma nova vida. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo, ou seja, nasceu de novo. E Jesus, aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, quando ele fala para Nicodemos, ele fala para Nicodemos, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não entende muito, e Jesus faz, você tem que nascer da água e do Espírito, nascer da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, quando a gente vem para Cristo, nós recebemos em nós o novo nascimento, através do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós e ele passa a nos guiar pelos desertos dessa vida, nessa jornada rumo a Canaã celestial, rumo a Jerusalém, a nova Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Ele nos transforma a natureza carnal, pecaminosa, na natureza divina. E nós temos a natureza de Deus nessa nossa trajetória. Qual é a importância? Quais são as consequências de termos uma vida guiada pelo Espírito Santo? O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade de Deus. A importância e a consequência de uma vida guiada pelo Espírito Santo é que o Espírito de Deus, ele nos guia em toda a verdade de Deus. E o que isso redunda, o que implica isso na nossa vida com Deus? Além de firmar a nossa identidade como filhos de Deus, como nós já citamos antes, que a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a primeira importância e consequência é porque a nossa identidade é firmada. A nossa identidade como filhos é firmada em Deus, é firmada em Cristo.
Essa é a importância. E além disso, porque, irmãos, a nossa trajetória, a gente tem que entender uma coisa, a gente crê para a salvação. Jesus disse, eu sou a porta, não é isso? Que entrar por mim, salvar-se-á. Essa é a chave para a salvação. É o seu passaporte. Quando você crê em Jesus, você está salvo. Acabou, pronto. Não tem mais o que fazer, você está salvo. Não tem essa história, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo para ser salvo. Ah, aceitei Jesus, agora eu tenho que fazer tal sacrifício, eu tenho que fazer aquilo outro, tenho que pagar um preço alto. Não tem que pagar. Não tem que pagar nada. O preço já foi pago. O cordeiro já foi morto. A justiça de Deus foi satisfeita. A graça foi derramada. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é dom de Deus, é o que a Bíblia diz. Então, quando você aceita Jesus, você é salvo. Pronto. Aceitou Jesus, é igual aquele ladrão lá no Calvário. Reconheceu que Jesus é o Salvador, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aceitou Jesus, morreu, céu direto. Céu direto. Mas quando aceitamos Jesus, a gente entra num processo. Enquanto estivermos aqui na terra, tem um processo. Aquele mesmo processo que o povo passou no deserto. Deus estava tratando o povo no deserto. Porque o povo saiu do Egito com muitos maus costumes. Foram cerca de 400 anos no Egito. Eles foram influenciados pelo paganismo do Egito, pela cultura do Egito, por tudo. Então Deus tirou aquele povo dali, tirou para fora do Egito. Igreja, tirados para fora. E começou a trabalhar o caráter daquele povo, forjar neles o caráter de Deus, porque Deus tinha um propósito com ele, de revelar às nações Deus, através do povo de Israel. E através do povo de Israel, que todas as famílias da terra fossem benditas, como Deus disse para Abraão. Dali viria o descendente, que é Cristo, e todas as famílias da terra seriam benditas. Então começou o processo no deserto, de purificação do povo. E a primeira coisa que Deus teve que trabalhar no coração daquele povo foi exatamente amar a Deus. Porque eles estavam no Egito. Tinha deuses de tudo quanto é quilate lá, tinha Deus de tudo quanto é jeito, Deus para toda situação. Até o Nilo era adorado como Deus. E o povo saiu dessa situação. E Deus então agora começa a purificar o povo. Então o povo, primeiro eles tinham que conhecer que Deus é o único Deus. Deus estava trabalhando isso no coração do povo, para tirar aquela idolatria, resquício de idolatria do coração do povo. E a outra coisa era a obediência, obedecer a Deus. Então Deus conduz o povo para o deserto. E é interessante, irmãos, lá nós estou falando muito aqui sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Lá está escrito o seguinte, que no deserto, eles, além de serem batizados na nuvem, eles foram batizados no mar. A Bíblia diz que eles comiam uma comida espiritual, palavra de Deus para nós, e diz que eles bebiam de uma rocha espiritual, e a Bíblia diz que essa rocha era Cristo, lá no deserto. Jesus estava lá, conduzindo aquele povo, e aquela água que saía dali, da rocha, símbolo do Espírito Santo. Deus estava dando ao povo o Espírito Santo, matando a sede do povo. Então, meus irmãos, essa condução é um processo. Aceitamos Jesus, estamos salvos. Estamos na terra, tem um processo. Então, quando o Espírito Santo vem nos guiar, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade de Deus. E o que isso implica em nós? Primeiro, libertação. O Espírito Santo pega-nos e nos conduz para a libertação, nos libertar dos nossos pecados, nos libertar das nossas fraquezas, nos libertar das nossas imperfeições, nos libertar daquilo que somos. Forjar em nós o caráter de Cristo. Transformar nossa mente para termos a mente de Cristo. Então tem esse processo de libertação. João 8, no capítulo 30 e 32, a Bíblia diz que Jesus prega o Evangelho, e muitos que estavam ali creram nele. E aqueles que creram, Jesus disse o seguinte,
Se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, se vocês forem guiados na minha palavra, que é a verdade, vocês vão conhecer essa verdade. Conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Então, quando o Espírito Santo está nos guiando em toda a verdade de Deus, Ele está nos levando para o patamar da libertação. Ele está usando a verdade de Deus para nos libertar. Ele está usando a verdade de Deus para mudar o nosso caráter. Para aquele que mentia, para de mentir. Aquele que roubava, pare de roubar. Aquele que prostituía, pare de prostituir. Aquele que defraudava ou fraudava, pare de defraudar ou fraudar. Então o Espírito de Deus nos guia nessa verdade, uma vida guiada pelo Espírito Santo. É uma vida de jornada contínua, de transformação, de libertação, de mudança todos os dias. O Espírito Santo está moldando o caráter de Cristo em nós, para podermos chegar na eternidade, como a Bíblia diz, Ele vai apresentar a Deus uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, um povo santo. Por isso que você é santo. Aleluia. Porque o Espírito Santo quem nos santifica. Através da verdade de Deus. Ele nos conduz. O que implica mais isso? Santificação. Esse processo de libertação e santificação. Santificado é o quê? É aquilo que é separado. Santificação, santo, separado. Santificação, processo de separação. Consagrando você para Deus. Deus pega você, esse barro, esse vaso de barro, e deposita em você, diz a Bíblia, tesouros eternos, tesouros preciosos, nesse vaso de barro. Ele pega coisas santas, dons do Espírito Santo. Imaginou, irmão, você é portador da glória de Deus. A presença de Deus está em você, e você é um vaso de barro. Mas Ele guardou em vasos de barro tesouros preciosos, tesouros eternos. Você já imaginou quem é você, meu irmão? Você é cheio do Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito Santo. Você foi chamado para professar e para declarar as grandezas desse Deus que criou o universo, e a gente imagina a grandeza de Deus. Eu acho que é muita presunção da minha parte eu comparar a um minúsculo grão de areia frente ao oceano, eu querer comparar a minha estrutura, o meu tamanho, a minha pequenez com a grandeza de Deus, quando a gente olha esse universo criado. Então, nesse processo de nos conduzir pela palavra, Ele nos conduz para a libertação, para a transformação, para a santificação. E é isso que Jesus ora lá em João 17 e 17. Ele fala: Pai, eu oro para que nós sejamos um. Aí lá no 17 ele vai dizer: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Quem faz isso em nós? Espírito Santo. Nos guia, nos leva para esse caminho de santificação. Glória a Deus, é ter a vida guiada pelo Espírito Santo. O que mais isso implica? Segurança e descanso. Então o Espírito Santo nos guia, meus irmãos. Além de firmar essa nossa identidade de filhos, você já imaginou? Assim, é porque a gente não imagina, irmão. O que é isso? Porque, na verdade, realmente está muito além da nossa imaginação. Essa é muito vulgarizado, né, essa história de ser filho de Deus. Temos a ideia, todo mundo é filho de Deus. Sim, todo mundo foi criado por Deus, mas... Ai, irmão.
Não compara. Não compara o que a Bíblia diz de você se tornar, ter o direito de ser filho de Deus. E aí a Bíblia estende isso para você e diz assim, agora você é herdeiro de Deus. Você sabe o que é você ser herdeiro de Deus, na condição de filho? É você herdar o reino de Deus. Irmãos, a glória que em nós há de ser revelada não pode comparar as coisas deste mundo. As belezas, tudo o que tem, e muito menos as tribulações. A Bíblia diz que é aquilo que Deus preparou para aqueles que são filhos, para aqueles que o amam e obedecem a sua palavra. Nunca subiu a coração, nunca passou por coração humano nenhum, nunca subiu a mente humana nenhuma. Nós fazemos conjecturas, fazemos presunções, irmãos, imaginamos, mas a nossa imaginação é tão limitada porque nunca subiu o coração humano nenhum. Paulo, ele é arrebatado, vai lá e ele chega dizendo, eu não vou nem dizer, eu não posso falar, porque são coisas inefáveis que eu vi, que não é nem lícito dizer aos homens. Você já imaginou? Essa identidade de filho, você poder assim declarar. Irmãos, é maravilhoso. Você ter a convicção de que você é filho, a paz de Deus no seu coração, o Espírito Santo testificando, esse Espírito que veio morar em você, ele testificando com o seu Espírito, dizendo que você é filho. O diabo fala que não, e Jesus, o Espírito Santo fala, você é. Às vezes as suas fraquezas dizem para você, não, e aí vem o Espírito Santo, você é. Alguém do lado diz para você, mas você não pode ser, o Espírito Santo vem, não importa, você é. O preço foi pago. O preço foi pago, você recebeu. Glória a Deus, e nós recebemos, diz a Bíblia que nós não recebemos o Espírito para andarmos em temor, com medo, tímidos, preocupados, em dúvida, mas nós recebemos o Espírito de poder e moderação, pelo qual nós podemos clamar, Abba, Pai, Paizinho, Papai. Então ele vem e firma, meu irmão, essa identidade e aí te conduz por esse caminho de libertação, de santificação e por fim ele traz segurança e descanso. Aí aqui você pode viver o Salmo 23. Ah, pode. Aqui você pode ter o Salmo 23 na prática. Ah, pode. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Guia-me às águas tranquilas ou águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela... Isso é o Espírito Santo te guiando, meu irmão. As águas tranquilas do descanso de Deus. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se eu tenho Ele, se eu tenho o Espírito Santo, ainda que a noite esteja escura, essa coluna de fogo vai iluminar meu caminho, o Espírito Santo. Ainda que esteja escuro, você não esteja vendo nada, de repente Ele está te guiando, e aí você diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e de morte, não temerei, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado, vara é o que aponta o caminho. O direito, inclusive, o direito nasce disso aí, né? Da vara. A vara tal, né? O direito nasce daquele que aponta o caminho, da direção. Nasce o direito, ele aponta o meu caminho. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante os meus inimigos. Estou rodeado de inimigos, mas o Espírito Santo está comigo. Está preparando uma mesa para mim. Na presença dos meus inimigos, ele confunde Satanás, confunde os demônios, confunde as pessoas, confunde os seus inimigos. Porque você não é digno, mas você está assentado à mesa, como filho. Glória a Ele. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e derrama unção sobre você.
unges a minha cabeça como óleo. Derrama essa unção poderosa do Espírito Santo sobre a sua vida. E essa unção despedaça todo o jugo. E você caminha em liberdade. Aí você pode dizer assim, é o meu final, o final que me aguarda é a presença de Deus, é a morada de Deus. Então eu estarei, eu morarei, habitarei na cidade de Deus. Habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando a Bíblia fala da vida do crente, começa na porta que você entrou. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, vivendo, não morrerá, mas passou da morte para a vida. Para o crente não existe morte, existe vida. Quem tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o Espírito de vida. Quando nós passamos os portais da eternidade, a morte para o crente é apenas uma passagem. É apenas transpor o Jordão. É apenas transpor desta terra para a eternidade, para as moradas do Altíssimo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, mas tem. E eu vou preparar-vos lugar e vos buscarei para mim mesmo, propriedade dele. Nós temos ele e ele tem a gente. Propriedade dele, para que onde eu estiver, nas moradas do Pai, estejai vós também. E ao que vencer, eu farei com que se assente no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono com meu Pai. Então você encontra segurança no futuro, no amanhã. Por que temer? Temer por quê? Se eu estou. Se a minha vida está guardada nele. E aí você pode viver o Salmo 23 e você pode viver o Salmo 91 na prática. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sua vida está escondida nele? A Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo, onde? Em Deus. E a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ser guiado pelo Espírito, ter uma vida guiada, meu irmão, pelo Espírito Santo é isso. É você ter essa trajetória de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E você gozar todos os dias dessa presença maravilhosa, dia e noite. Nós estamos em jornada. Quando você está dormindo, você está em jornada para o céu. Você está acordado, está trabalhando, está em jornada para o céu. Você está no deserto, está em jornada para o céu. E a presença do Espírito Santo é contínua. Noite e dia, na sua vida, te levando, te conduzindo, a verdade de Deus, te conduzindo para a eternidade. Tanto é que é Ele, né? A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo para a nossa redenção. Esse dínamo do Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo, essa dinamite, é que vai nos arrancar da terra, é que nos vai atrair para Ele. E naquele dia, quando a trombeta soar, sabe o que o Espírito Santo que te guia vai fazer? Se você estiver vivo, vai transformar esse seu corpo mortal num corpo imortal. Isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Isso que está sujeito à corrupção, esse corpo que você enterra, daqui a 3 dias está todo corrompido, vai se revestir da incorruptibilidade. E aí vai ter aquele brado, tragada foi a morte na vitória. Isso irá acontecer. E se você estiver morto, já dormindo no Senhor, a Bíblia diz que você vai ressuscitar. Vai receber um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo da glória de Deus. E quem vai fazer isso? O Espírito Santo. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas você vai receber um corpo glorioso. Então você pode descansar no Senhor e ter essa segurança, meu irmão. Que você
recebeu Jesus, entrou pela porta, está salvo. Tem alguém novo convertido aqui, que aceitou Jesus recentemente? Tem? Aquela moça, você está salva, você é filha de Deus. Se a trombeta tocar hoje, você sobe direto para o céu. Justificada em Cristo, lavada e remida no sangue de Cristo. O Espírito Santo está em você. Glória a Deus. Permaneça firme, que nós subiremos juntos. Estaremos sempre na presença do Senhor. E que Deus então abençoe os irmãos em Cristo Jesus. E vamos ter essa vida, meus amados, guiada, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Fortaleça no Espírito Santo. Viva em comunhão com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Amém?